Porque antigamente a aliança entre Deus e os homens era a lei. E ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém conseguia viver os 10 mandamentos. Era impossível para a nossa natureza humana viver os 10 mandamentos. Até que o Senhor nos dá uma nova aliança. Uma nova relação com Deus que não é mais firmada na lei ou no cumprimento de uma lei, mas puramente pela graça do Senhor Jesus. Então nós podemos nos debruçar sobre a ceia com esse entendimento de que há uma nova aliança, uma nova relação de Deus com o homem através do sangue de Jesus, nos transformando numa nova criatura, e a partir dessa relação nova com Deus, nós somos novas pessoas, que agem de maneira diferente, que pensam de maneira diferente, que têm atitudes de maneiras diferentes, porque nossas atitudes se assemelham ao Deus que nos salvou. Paulo nos diz em Romanos 3:24, que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A ceia é um memorial de que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Resgatados e justificados pelo sacrifício vicário do Cristo. Um sacrifício único e eficaz. Agora todos nós não nos apresentamos mais diante de Deus como um réu, um réu diante de um juiz. Nós nos apresentamos diante de Deus como filhos, através da cruz de Jesus. A cruz de Cristo inaugura uma nova relação, não mais pautada na lei, mas pautada na graça. Uma lei que eu e você nunca poderíamos cumprir. Olha o que Jesus disse: ouvistes o que foi dito. Se você pecar ou adulterar, você pecou. E eu, porém, vos digo, se você cogitar em pensamento, você também adulterou. Como é que pode alguém dominar sua própria mente? Jesus está dizendo assim: olha, você não vai conseguir viver uma vida sem pecado. Essa cédula é impossível que você pague. Essa cédula é impossível que você quite. Há apenas um que pode te justificar diante de Deus, te colocando como justos. Somente o sangue de Jesus. Somente o perdão da cruz. Se não é Jesus, nós não somos nada. Não há salvação. E quando Jesus nos justifica e nos perdoa, Ele nos transforma como membros de um só corpo, cujo Cristo o cabeça. Pastor, o que é evangelho? O que é esta boa notícia? A boa notícia é que a salvação não vai depender mais da minha obra. Não vai depender mais da minha ação. Não vai depender mais do que eu faço, mas do que eu creio. De aonde a minha fé está firmada. A minha salvação foi conquistada na cruz gratuitamente, por mim e por você. Quando nós olhamos a esta mesa, o memorial, nós temos que ser gratos, porque nós lembramos da morte vicária que nos resgatou do inferno, colocando o nosso nome no livro da vida e nos transformando em novas criaturas. De modo que quando eu olho para o memorial e a ceia do Senhor, a única palavra que eu posso dizer é muito obrigado, Jesus. Nós aprendemos de uma maneira bem equivocada que semana de ceia tem que viver de vigilância, pedindo perdão, sendo uma pessoa correta. Será que é só em semana de ceia que nós devemos ter essa convicção de santidade?
E outra, por mais que eu me comporte bem numa semana, então quer dizer que eu vou para a ceia entendendo que esta ceia eu posso tomar porque eu comportei bem? Entenda, amados, que ninguém tem obra suficiente para vir diante da mesa do Senhor e dizer: eu sou justo por minhas ações. Nós vemos a mesa do Senhor dizer: nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. Para a gente, quais são as regras que deveriam ser adotadas na igreja? Bom, o povo de Corinto, eles gostavam muito de festas. Era comum entre as pessoas da cidade se juntarem para jantar ou para fazer a refeição mais importante do dia. E essas festas eles davam o nome de éramos, ou éranos. E a igreja de Corinto queria assim: nós também vamos fazer a nossa festa na igreja. Assim como eles se divertem, eles se ajuntam para comemorar na comunhão, a igreja vai fazer isso. Só que a nossa festa não vai se chamar éranos, vai se chamar ágape, festa do amor. O que era essa festa? Uma vez por semana, antes de celebrar a ceia, cada um trazia um pouco de comida da sua casa. Os ricos, os pobres, cada um trazia o que podia, aleluia. E fazia a festa do amor, o ágape. O mundo fazia o éranos, mas na igreja também tinha sua festa, e era chamada de ágape. Só que lá no mundo, ainda tinha divisões, preconceitos. Ainda havia senhores e escravos, judeus e gregos, pobres e ricos, viúvas e casadas, órfãos e não órfãos. Mas quando essas pessoas entravam na igreja, não havia mais senhor e escravo, não havia entre grego e judeu, não havia escravo ou livre, não havia órfão, não órfão, casadas e viúvas, todos eram iguais. Todos eram membros do mesmo corpo. Por isso uma ilha de justiça. Porque enquanto lá fora ainda havia escravidão, senhores e escravos, na igreja eles eram irmãos. Sabe o que estava acontecendo, amados? O problema é que a festa ágape, a festa do amor, estava se transformando numa festa éranos, uma festa igual a do mundo. Porque quando eles chegavam na igreja, os ricos não se juntavam com os pobres. Os pobres ficavam com os pobres, os ricos com os ricos. Os necessitados com os necessitados. E os abastados com os abastados. E eu lendo sobre isso, havia irmãos pobres que a única oportunidade que tinha de fazer uma refeição decente durante a semana era só na festa do amor, quando ele podia comer um pouco da comida do irmão rico. Só que quando chegava na igreja, o pobre continuava sendo pobre. E o rico, rico. Não havia compartilhamento. Não havia unidade. Não havia igreja. Não havia corpo. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor? Verso 21. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, assim enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Enquanto um tem necessidade na igreja, o outro está farto. Vocês estão sendo igreja? O verso 22 talvez seja o ponto alto da exortação de Paulo. Será que vocês não têm casa para comer ou beber? Ou desprezam uma igreja de Deus, humilhando aqueles que nada têm? Se é para se comportar assim, comendo entre vocês, por que vocês não comem em casa? Por que vocês trazem isso para humilhar aqueles que nada têm? Isso que Paulo diz. Vocês têm desprezado o que é ser igreja do Cristo. Porque veja, se você se reúne para fazer uma festa de amor, o que no mínimo deveria ter na festa do amor é amor.
E o que tem é humilhação. Então Paulo começa a exortar a igreja. Vocês têm desprezado a igreja com essa atitude, com essa prática, humilhando as pessoas que nada têm. Vocês têm esquecido o sentido da ceia, porque o sentido da ceia do Senhor é compartilhamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que compartilhou, que deu o seu melhor, o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A ceia do Senhor, ela nasce na ideia de um Deus que deu o seu melhor, que compartilhou o seu melhor. E a igreja, quando se reúne, não dá o pão. Tem dificuldade de compartilhar o pouco, alguma coisa que tem? Então, vocês não estão entendendo o que é a igreja, diz Paulo ao povo de Corinto. E certamente não vou elogiar vocês, certamente nisso eu não vos louvo. Aí Paulo começa a explicar a ceia. Paulo começa a entender que a verdadeira festa ágape, a festa do amor, ágape, amor, sem nenhuma razão a não ser a desistir. A verdadeira festa ágape foi demonstrada na cruz, de um Deus que se deu por nós, amém, amados? Que deu o seu corpo. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Esse é o nosso padrão da festa ágape, de um Deus que deu tudo, Ele se deu para nós, para que a gente tenha vida. O nosso maior exemplo é Jesus, de um Deus que se faz carne, de um Deus que se humilha e habita na forma humana, para que Ele venha a ser o nosso cordeiro, o nosso sacrifício, para que a gente tenha vida. Paulo está dizendo assim, veja bem, olha que incoerência, igreja. Vocês se reúnem numa festa chamada festa de amor, mas não tem amor. Uma igreja que não compreende o amor daquele que é o cabeça da igreja. Se há uma festa que nós temos que copiar, é esta festa do amor, aquela que compartilha com o outro, aquela que faz o seu melhor para o outro. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor. Qual é o amor que João está dizendo? De João 3,16. Nisto eu conheço o amor. Se Deus deu a vida por mim, eu devo dar a minha vida pelo meu irmão.